No vídeo de hoje eu vou falar sobre como eu escrevi os meus dois livros, como foi o processo de escrita. E vou te dar dicas se você está querendo escrever o seu primeiro livro de poemas, como se organizar, como ter ideias para isso. Os dois livros tiveram processos de escrita bem diferentes, de publicação mais ou menos parecidos. O Meus Fantasmas Dançam no Silêncio foi o meu primeiro livro solo publicado, mas foi, de certa forma, o terceiro que eu comecei a escrever. Como assim? Durante toda a minha vida escrevendo, eu sempre tive muita insegurança. Eu tinha muita vergonha de mostrar o que eu escrevia, eu começava a escrever e eu abandonava. E eu também não tive uma formação formal como escritora. A escrita para mim sempre apareceu de forma muito espontânea. Era uma necessidade vital escrever. Eu sempre fui uma pessoa muito sensível, uma criança, uma adolescente muito sensível. Eu sempre gostei de arte. Durante a minha infância inteira eu dancei dos 4 aos 11 anos. Depois disso eu comecei a escrever e depois veio o teatro. Então eu sempre senti que eu tinha uma necessidade de estar perto da arte e que isso me fazia muito bem. Não só consumir arte, mas criar, ter o meu corpo agindo pela arte. E então, aos 20 anos, eu lembro de começar a escrever um livro de poesia, que ele ainda está super guardado no meu computador. Inclusive, tem um nome que se chama Dos Tormentos Viscerais e eu tenho pensado em lançar ele como e-book na Amazon, porque ele não é um livro completo, foi um livro que eu comecei a escrever e abandonei, então ele tem, sei lá, uns 15 poemas só. Depois disso, eu comecei a escrever outro livro, uns anos depois, uns 3 anos depois, que eu também abandonei no meio do caminho, com as mesmas seguranças e tal. Até que em 2018 eu comecei a conhecer mais escritoras da minha cidade. E essa é a primeira dica que eu dou pra você. Se você quer publicar o seu primeiro livro, quer escrever o seu primeiro livro, se conecte com escritoras vivas, se conecte com as suas conterrâneas, as suas contemporâneas, participe de saraus, participe de lançamentos dos livros das escritores da sua cidade. Isso vai com certeza te dar motivação, te dar gás, te dar inspiração e também conexões para você escrever e publicar. Foi ter me aproximado de escritoras que fez com que eu tivesse coragem de decidir terminar o meu primeiro livro de poemas e publicar. Porque eu tava vendo que eram mulheres reais, sabe? A gente ama Clarice Lispector, tá aqui na minha frente no post que eu tenho, Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, mas a não ser que você seja médium, você não consegue se conectar, comunicar com essas escritoras, a não ser pelos livros delas. Então, você ter contato com escritoras que estão no seu tempo, na sua cidade, passando pelas mesmas coisas que você, ou já passaram e podem te ensinar, e podem te motivar, e podem te inspirar, isso é muito bacana, muito rico. Me deu motivação para escrever o meu primeiro livro, também porque eu fui convidada por uma dessas escritoras que eu conheci a participar da primeira antologia de poesia erótica cearense, só de mulheres cearenses. Eu fiquei assim, meu Deus, quem sou eu para participar dessa antologia com outras escritoras já publicadas, já conhecidas aqui da cidade? Mas fui chamada e depois disso eu pensei, agora é a hora. Agora eu vou atrás de publicar o meu primeiro livro. E aí eu comecei a escrever um novo livro. Ao invés de eu pegar os que eu já tinha começado, eu comecei a escrever um novo livro. Eu acho interessante sempre tentar partir de um tema, porém não foi isso que eu fiz. O tema foi um prazo, assim, eu me dei um prazo de que no meio de 2020 eu ia terminar esse livro. Quando chegasse julho de 2020, o que eu tivesse conseguido escrever durante esse um ano seria o meu livro. Então, eu não me coloquei um tema, mas quando eu fui organizar o que eu tinha escrito, alguns temas eram repetitivos, recorrentes, na verdade. E aí eu organizei o livro em 3 partes para que tivesse uma certa coesão, uma certa coerência. Isso eu aprendi a fazer lendo muito. Então, eu não fazia cursos de poesia, cursos de escrita, mas eu lia muita poesia. Eu leio muita poesia. Então, isso também é um tipo de formação. E aí, essa vai ser a segunda dica. Leia bastante.
o gênero que você quer escrever, se for poesia, e varie, não fique nem só entre clássicos, nem só contemporâneas, mas leia contemporâneas. Eu, de 2019 pra cá, eu li muitas autoras contemporâneas, muitas autoras da minha cidade, e isso também enriqueceu muito a minha escrita. Vários poemas do meu livro são em diálogo com outros livros que eu lia. Às vezes a gente, tô sem inspiração, leia um livro. Você pode escrever um poema que seja em diálogo com um outro poema. Eu fiz muito isso. E uma coisa que eu sempre gostei de escrever eram poemas metalinguísticos. Então, os primeiros poemas que eu escrevi, sobre o que eu vou escrever? Isso já era tema de poesia, então eu escrevia sobre escrever. Escrevia sobre o próprio processo da escrita, que são os 3 primeiros poemas que abrem o meu livro, Meus Fantasmas Dançam no Silêncio. O título veio muito depois, por uma leitura crítica que a Mika Andrade fez, que foi a mesma pessoa que me chamou para participar do Olho de Lilith, a antologia de poesia erótica. Quando eu terminei o livro, entreguei o livro para ela fazer a leitura crítica e ela sugeriu o tema a partir de um poema que eu tinha escrito, que é: precisaria que tocasse música 24 horas por dia para não ouvir os silêncios em que meus fantasmas dançam. Esse livro também fala muito sobre saúde mental, relacionamentos abusivos e sobre o amor, o erótico. Porque foi um período em que eu comecei a fazer terapia, então eu estava começando a entender também a questão da minha saúde mental, a questão dos relacionamentos abusivos que eu tinha passado. Foi quando eu também comecei a ler mais teoria feminista. Eu tinha um clube de leitura de teóricas feministas, então a questão feminista está muito presente nos poemas. Se você não tiver um tema definido antes, não deixe de escrever por causa disso. Aqui vai a terceira dica, que você pode simplesmente ir escrevendo, se dá um período, determinar um período, e aí também vai uma quarta dica: bote um prazo, porque se eu não tivesse colocado um prazo, ia ser igual como das outras vezes, eu ia abandonar no meio do caminho. Mas eu fiz esse compromisso, me coloquei um prazo, em 1 ano esse livro vai estar pronto. Você pode simplesmente estar em processo de escrita. Estar em processo de escrita significa estar aberto. Você talvez não precise determinar uma média, eu tenho que escrever um poema por dia, uma página por dia, tantas palavras por dia. Mas lembre-se de que você tem aquele compromisso, aquele livro esperando. Então, isso vai te fazer entrar num estado de abertura, de que você fica mais poroso, mais porosa para as coisas. Então, acabou de passar um passarinho aqui, um beija-flor na minha janela. Quando eu tô com esse pensamento de estou escrevendo um livro, mesmo que eu não tenha um tema, tudo vira tema. E não se critique antes de terminar o prazo. Vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo. Quando terminei o prazo foi que eu fui rever tudo que eu tinha escrito, o que eu achava que podia entrar, o que eu achava que não podia entrar. Então foi assim que foi o processo de escrita. Então, teve poemas escritos em viagem, eu viajei para São Paulo em 2019, escrevi sobre a viagem, escrevi sobre as coisas que eu via lá, poemas sobre algumas coisas bem bad que aconteceram na minha vida, poemas para amigas, poemas para outras escritoras ou em comunicação com outras escritoras. Esteja aberto para que não só esperar que a inspiração venha. Surge uma ideia, se surge algo que fisga a sua atenção, vá. Não fique se julgando tanto. Eu acho que isso foi muito importante para eu conseguir terminar o meu primeiro livro. E em outro vídeo, como esse já está um pouco grande, eu vou falar do processo de escrita do meu segundo livro e depois falando do processo de publicação também. Espero que vocês tenham gostado do tema. Obrigada por assistirem. Deixe seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.